O encontro de Moisés, Elias e Jesus no Monte da Transfiguração é um dos momentos mais enigmáticos e significativos registrados nos evangelhos. Entender o propósito e a dinâmica desse evento requer uma análise cuidadosa das Escrituras e uma disposição para considerar interpretações que vão além do óbvio. Lucas descreve vividamente a cena, onde Jesus é transfigurado em glória e conversa com Moisés e Elias. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Estava falando com ele dois homens, Moisés e Elias, os quais aparecem em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Lucas, capítulo 9, versículo 29 ao 31. Teriam Moisés e Elias trazido alguma informação de que Jesus não dispunha? De primeira mão, a impressão que se tem é essa. Ambos teriam vindo a contar a Jesus algo que ele desconhecia acerca de sua morte. Porém, há uma interpretação alternativa. O teor da conversa era essa, porém Cristo era quem a encabeçava. Afinal, como podemos conferir nos versos anteriores, Jesus já estava muito bem informado acerca do preço que deveria ser pago pela salvação dos homens, e até sobre o tipo de morte que teria. Caso contrário, ele não teria dito: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E quanto a Elias, já vimos que ele embarcou em um redemoinho para desembarcar no Monte da Transfiguração, de onde veio esse excêntrico profeta que enfrentou Acabe, Jezabel e os profetas de Baal em seus dias. Ele veio do futuro. Porque não há registro do nascimento de Elias nas Escrituras? Porque não encontramos sua genealogia? Simplesmente porque Elias era ninguém menos que João Batista. Bem, não estou falando aqui sobre reencarnação. Estou falando que Elias veio ao mundo como João, filho de Zacarias e Isabel. E que num dado momento, durante o período em que vivia no deserto, foi levado ao passado para profetizar a Israel. Vamos às evidências. Primeiro, João Batista simplesmente aparece repetidamente no deserto da Judeia, conclamando as pessoas ao arrependimento. Confira em Mateus capítulo 3, versículo 1. Onde ele esteve durante o tempo em que desapareceu das páginas sagradas? Comparece ao relato de Marcos acerca do surgimento do ministério de João Batista e do início do ministério de Jesus. De João, disse que ele simplesmente apareceu, sim, do nada, batizando no deserto. Confira em Marcos capítulo 1, versículo 4. Enquanto que de Jesus disse que, naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia. Confira em Marcos capítulo 1, versículo 9. Isso não lhe parece sugestivo? Tanto João Batista quanto Elias vestiram-se da mesma maneira. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Confira em Mateus capítulo 3, versículo 4. Enquanto que de Elias é dito que era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Confira em 2 Reis capítulo 1, versículo 8. Nem João era um copiador de Elias e nem mesmo sua reencarnação. Acredito que Elias e João fossem a mesma pessoa. Terceiro, o mais contundente é que o próprio Jesus declara que João era Elias, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 11, versículo 13 ao 15. Para quem não está familiarizado com a profecia, Malaquias, autor do último livro a figurar no Antigo Testamento, profetizou o retorno de Elias. Eis que vos envia o profeta Elias.
e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Jesus deixa claro que João era o cumprimento dessa profecia. Converteu o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Poderia ser entendido como fazer convergir o passado ao futuro e o futuro ao passado, como quem reforça uma costura para que não se rompa. Quarto, Elias só apareceu no monte com Jesus e Moisés após a morte de João Batista. Alguém poderia argumentar que, se fosse João, os discípulos o teriam reconhecido e, em vez de dizer teriam visto Elias, diriam teriam visto João. Mas devemos considerar que Elias estava em meio à nuvem da glória e que o brilho do rosto de Jesus ofuscava toda a sua volta. Eles só reconheceram que se tratava de Elias e Moisés porque certamente Jesus lhe contou depois. Afinal, eles não eram contemporâneos daqueles profetas e jamais os haviam visto. Portanto, não foi Elias que teria reencarnado em João, mas foi João Batista que teria viajado no tempo e vivido por 7 anos entre o povo de Israel, durante a época de sua maior apostasia. Não me admiro que Jesus tenha afirmado que, entre os nascidos de mulher, não houve maior que João. Outra argumentação sustenta que, se João fosse Elias, ele não teria negado. O texto diz que os sacerdotes e levitas lhe perguntaram: "Quem és tu?" Ele confessou e não negou. Confessou: "Eu não sou o Cristo." Perguntou-lhe: "Então, quem és? És tu Elias?" Ele disse: "Não sou." "És tu profeta?" Respondeu: "Não." Confere em João capítulo 1, versículo 19 ao 21. Ora, ele não apenas negou ser Elias, como também negou ser profeta. Entretanto, Jesus declara que ele era Elias e profeta. Não creio que Jesus haja mentido, nem que João tenha mentido deliberadamente. Ele apenas disse que o que achava de si mesmo. Ele não se considerava um profeta, embora definitivamente o fosse. Ele não se achava Elias, porque sua identidade original era de João. Seria como perguntar a Clark Kent se ele é o Superman. Elias era o alter ego de João, não vice-versa. Em um certo sentido, Elias era João, mas João não era Elias. Parece-me plausível supor que Elias nasceu neste mundo como João, mas foi levado para o deserto e de lá embarcou para o passado. Viveu entre os contemporâneos de Acabe por 7 anos. Ao ser tomado pelo redemoinho, desembarcou no Monte da Transfiguração. De lá, retornou ao passado, surgiu no deserto, vestiu-se das mesmas roupas, viveu no tempo de Herodes, para lá morreu. Leia de novo, bem devagar para entender. Viagem no tempo costuma dar um nó na cabeça da gente. Seguindo esta linha de raciocínio, podemos dizer que, ao ouvir a voz que dizia: "Este é meu filho amado", enquanto batizava Jesus, João teve aquela sensação de déjà vu, pois a ouvira antes no Monte da Transfiguração, embora o evento tenha se dado depois, aquela declaração era uma espécie de senha para que ele tivesse a certeza de que aquele a quem batizava era o mesmo com quem se encontrara no futuro, envolta numa nuvem de glória. A trajetória de João Batista é permeada de mistério, especialmente quando analisamos sua interação com Jesus. Apesar de ter reconhecido Jesus como Cordeiro de Deus durante o batismo e ter ouvido a voz celestial proclamando sua divindade, João envia os seus discípulos para perguntar se ele é realmente o Messias esperado. Esse aparente conflito levanta questões intrigantes. Teria João perdido sua memória ou enfrentava uma crise de fé devido à sua prisão injusta? Uma possível explicação poderia envolver uma complexa noção de tempo, uma espécie de zigue-zague temporal. Vamos colocar os neurônios para funcionar em modo turbo. O primeiro encontro entre João e Jesus se deu quando ambos ainda estavam na barriga de suas mães.
O texto diz que João saltou de alegria dentro do ventre de Isabel e foi cheio do Espírito Santo para reconhecer a presença divina do ventre de Maria. Uma vez adulto, João vai para o deserto e some por um tempo. Alguns estudiosos acreditam que ele viveu com os essênios durante esse tempo. Os essênios eram um grupo judaico do período do Segundo Templo, conhecido por viverem em comunidades ascéticas, dedicadas à oração, estudos e trabalhos. Eles enfatizavam a pureza espiritual, a observância rigorosa da lei judaica e aguardavam o Messias apocalíptico. Viviam principalmente na região do Mar Morto, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, textos antigos que revelam parte de sua vida e crença. Todavia, não há evidências de que João teria vivido entre eles no deserto. Consideremos que João, antes de iniciar o seu ministério no deserto, tenha viajado no tempo e assumido a identidade de Elias no tempo do rei Acabe, marido da malévola rainha Jezabel. Nesse contexto, quando reaparece na Judéia pregando o arrependimento e é posteriormente preso por Herodes, o batismo de Jesus ainda não teria ocorrido na linha temporal em que João estava situado. Ele não teria presenciado o evento e nem teria consciência das manifestações divinas que o acompanharam. Durante em que esteve preso, ele ouve falar de Jesus e envia seus discípulos para conferir se ele era o Messias tão esperado. Pouco depois, João é executado, quando a enteada de Herodes pede sua cabeça em um prato, conforme orientação de sua mãe Herodias. Em sequência, ele aparece como Elias no Monte da Transfiguração. A aparição de Elias e Moisés, acompanhada da transfiguração de Jesus, se deu numa espécie de fenda temporal. Parece-me razoável supor que João, Elias, voltou 3 anos no passado para batizar Jesus, mas agora com a consciência de que ele era. Talvez isso se encaixe com as enigmáticas palavras trocadas entre Jesus e João no momento do batismo. De acordo com o registro de Mateus, João sentiu-se constrangido de batizar seu primo, dizendo: "Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim?" Jesus, porém, respondeu, disse-lhe: "Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Mateus capítulo 3, versículo 14 e 15. Portanto, fica subentendido que aquela cena era uma espécie de correção temporal. Aquele agora visava cumprir, do grego pleroo, que tem o sentido de completar algo que estava faltando, o que era justo e necessário para se cumprir. Loucura? Não, mas diga se não faz sentido.